Bem-vindo ao Atlas Luminoso, podcast que mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar e habitar a cidade como ficção. Isso aí. Inspirado por Levero, 13 vozes orbitam uma obra misteriosa em Balneário Camboriú. Uma cidade que é quase um personagem também, né? Com certeza. Literatura, sonho e espelhos. O episódio de hoje começa agora. Vamos analisar um trecho que nos apresenta Corine, uma jornalista cultural vivendo justamente nesse cenário de Balneário Camboriú. Uhum. O texto abre com uma citação bem interessante do Mário Levero. Também penso que a arte, em geral, não deve ser medida pelo conteúdo. Uma provocação em tanto para começar. Pois é. Nossa missão aqui é tentar desvendar quem é essa personagem, a Corine, e como ela reage a um evento cultural que, assim, pega ela totalmente de surpresa. E essa personagem, Corinne, ela já chega cheia de camadas, né? A gente tem essa figura de privilégio extremo, mas que parece carregar umas inseguranças bem marcantes. Sim, E tudo isso nesse contexto de Balneário Camboriú, que o texto descreve como uma cidade de arranha-céus, contrastes, e isso adiciona uma outra dimensão para a análise, sabe? exato. O material descreve a Corine como herdeira, né? Filha de banqueiro, cercada de luxo desde sempre. Melhores escolas, viagens, roupa de grife chegando em casa. Um mundo à parte. Totalmente. Mora na cobertura do prédio mais alto, o tal World Tower, mas o texto menciona uma solidão descabida. Interessante que ela estudou fora, moda, artes, arquitetura, mas voltou, parece que meio pressionada pelos pais para ter alguma atividade. Aham, para fazer alguma coisa, né? Isso, e aí virou colunista cultural e apresentadora de TV, mas em veículos que são ligados aos negócios do pai. E essa descrição já desenha um paradoxo interessante, né? Porque por fora é o glamour absoluto, o poder, a vista do topo do mundo, literalmente. Sim. Mas por dentro tem essa solidão que ela mesma tenta justificar, dizendo que os homens têm medo dela por ser rica, bonita e inteligente. Uma desculpa conveniente, talvez. Pode ser, pode ser. E a fonte também critica o desenvolvimento da cidade, né? Os prédios que destroem toda a história arquitetônica e ficam vazios, isso serve quase como um pano de fundo simbólico para ela. Exatamente. E o trabalho dela como colunista soa mais como performance social, né? Uma ferramenta para manter o status do que uma paixão real. Até porque diz que ela trabalha tipo 1 ou 2 horas por dia. Pois é, usa a coluna mais como extensão do poder social mesmo. Com certeza. Aí a narrativa nos leva para um jantar que ela oferece. As convidadas, a vizinha fofoqueira, a melhor amiga e a dona da loja onde compra roupas. Um círculo bem específico. Sim. E tudo parece um palco montado para impressionar. Mordomo favorito, Renato, jazz ao vivo, DJ, champanhe caro, sushi na hora. É pura exibição. Uma demonstração de poder, né? De controle. Total. E no meio disso tudo, a melhor amiga anuncia que vai casar. E isso, claramente incomoda a Corine. A reação dela é puro sarcasmo. Aí que a máscara cai um pouco, né? Exato. E a dona da loja também tem novidades amorosas. Parece que só a Corine está parada nesse quesito. E é nesse palco que as inseguranças dela ficam mais visíveis. A reação ao noivado da amiga quase entrega, né? Revela uma ponta de inveja, talvez frustração com a própria vida. Essa necessidade constante de exibir, de controlar tudo. Desde os funcionários bonitos e sarados, até fingir que está lendo um romance em inglês para parecer culta. Sim, ela faz isso. Isso mostra uma busca, assim, incessante por validação externa, sabe? O clima ali é de superficialidade. Uma competição disfarçada de amizade. E aí vem o ponto de virada. A vizinha fofoqueira menciona, quase sem querer, o lançamento de um livro de ficção. Opa, De um autor local, um tal Leonel, organizado por uma agência de um Rodolfo ou Romero e financiado pela Lei de Incentivo à Cultura do município, ou seja, com verba pública. e aí? Aí que tá o choque para Corine. Ela não sabia de nada. Nenhum convite, nenhum release, nada. A sensação de ter sido ignorada, sabe? Snobada, ela fica lívida. Nossa. Aí a gente vê a ferida narcísica sendo tocada, né? Para alguém que construiu a identidade em torno do controle, da influência. Exato. Ser deixada de fora de um evento cultural relevante na sua cidade, ainda mais de ficção, que o texto diz que é raro por lá, é intolerável para ela.
É uma humilhação pessoal. Totalmente. Não é só social, é uma afronta direta ao papel que ela acha que tem, né? De guardiã cultural local, sei lá. De árbitra do que vale ou não. E a reação é visceral, mas ao mesmo tempo fria, calculista. Ela se retira para o banheiro e o que acontece depois é quase um plano de guerra. Começa a operação. Pega o celular, pesquisa freneticamente e começa a arquitetar a vingança. Desqualifica tudo e todos. O livro é lixo, o autor um Zé Ninguém, a editora improvisada, duplo lixo. Nossa Senhora. Critica o financiamento público e a lista de tarefas para assistente é assustadora. Investigar a legalidade da agência, da livraria, procurar infração na lei de incentivo. Buscar podres mesmo, buscar podres do autor, conseguir um exemplar antes de todo mundo, usar a influência do pai para prejudicar o organizador, o Romero. E, claro, planejar campanhas de difamação online e na coluna dela. Que pesado. E o cúmulo? Imprime uma foto do autor e cola no quarto. Determinada a mostrar o que o dinheiro é capaz de fazer. É uma obsessão total. Essa transformação da humilhação em vingança metódica é assustadora, mas muito reveladora, né? Mostra como o poder econômico, as conexões, podem ser mobilizados rápido. Não para construir, mas para destruir. Para silenciar. Para silenciar iniciativas que escapam do controle pessoal dela. E isso levanta questões importantes sobre quem realmente manda na cena cultural, né? E que mecanismos são usados para manter esse controle. Muitas vezes passando longe do mérito artístico, do conteúdo, voltando lá no Levra. Então, o que emerge desse trecho é esse retrato da Corinne, né? Uma figura super complexa, moldada pelo privilégio, mas corroída pela insegurança. A identidade dela parece totalmente atrelada a essa fachada de controle cultural. Exato. E quando essa fachada é minimamente arranhada por um evento que ela não domina, a reação é essa fúria calculada para aniquilar a fonte da humilhação percebida. E fica a reflexão pra gente, né? O que essa reação tão intensa, tão desproporcional, revela sobre a fragilidade que pode existir por trás dessas demonstrações de poder, de controle. Boa pergunta. Até que ponto essa necessidade de dominar o cenário externo, tipo a cultura de uma cidade, não é na verdade um reflexo de um vazio interno, de um medo profundo da própria irrelevância?